Olá, sou o professor Marco Pereira, do site estudafq.pt. Vou resolver o Exame Nacional de 2018, primeira fase. Como é apenas a resolução de um grupo, depois vou juntar tudo e deixar o vídeo completo aqui em cima, vão ter o link. E neste vídeo, na descrição, estará a estrutura completa e a ligação a cada pergunta. Podes alterar a velocidade do vídeo para 1,5 se estiveres à vontade. Se é a primeira vez que estás a ver estes vídeos, inscreve-te agora para ver todos os vídeos que vou colocar até o Exame Nacional. Grupo 5. A formação de trióxido de enxofre, um dos reagentes utilizados na última etapa da preparação industrial do ácido sulfúrico, pode ser traduzida por 2 moles de dióxido de enxofre mais 1 mol de oxigênio, tudo gasoso, dá origem, isto fica em equilíbrio, 2 moles de trióxido de enxofre. Temos um ΔH negativo. A reação é exotérmica. Então, exercício 1. Na figura 6 apresenta-se a parte de um gráfico das concentrações C das 3 espécies envolvidas na reação considerada a volume constante em função do tempo. O sistema, inicialmente em equilíbrio, sofre uma perturbação no instante T1, atingindo o novo estado de equilíbrio em T2. Vamos ver. Então, aqui é uma perturbação e aqui temos os valores diferentes no T2. 1.1. O gráfico permite concluir que, no instante T1, se removeu uma certa quantidade de um dos componentes do sistema. Podemos ver aqui a vermelho, parece que não foi retirado. Todos sobem. Temos aqui, eu posso aumentar um pouco. Podemos ver que eles aumentam. Temos aqui um valor inicial, temos aqui também um valor inicial e este vai passar muito cá para cima. Então todos aumentam. Se fosse retirado, teríamos pelo menos alguma quantidade em algum. Então não foi que se removeu nenhuma quantidade. Se introduzi uma certa quantidade, em princípio sim, é isso que parece, se provocou um aumento da temperatura. Como os dois aumentam, se aumentássemos a temperatura, ele ia no sentido da endotérmica, era no sentido inverso, mas ia haver um aumentar e o outro a diminuir. Isso não acontece. Se provocou uma diminuição da pressão, também ia haver, eles nos dois não iam aumentar, eles estão aqui em um aumento, e este aqui, esta parte aqui a vermelho, indica que foi introduzida alguma coisa no sistema. Então, temos a resposta correta, é a linha B. Introduz uma certa quantidade no sistema. 1.2. O gráfico permite concluir que a curva correspondente ao SO2 e que no intervalo, então temos que ver se é o 2 ou o 3, e que no intervalo de tempo entre T1 e T2 é favorecida a reação. Então vamos ver para que reação foi. Aqui nós não sabemos qual é o 1 ou o 2. Vamos tentar descobrir através aqui da equação química. O que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que então, houve aqui um aumento até este valor. Há uma descida de 2. Pronto, vamos pôr aqui o valor 2 desta escala. Aqui há um aumento de 1 e há aqui um aumento de 2. O que é que podemos então dizer? Se ela fosse no sentido direto, ia aumentar só 1. Mas é que está a aumentar 2, então significa que está a ir no sentido inverso. Se vai no sentido inverso, vai aumentar 1, aumenta só o oxigênio, então aqui temos o O2. E o 3, que aumenta 2, é o SO2. Então, é o SO2. Aqui o primeiro, então, que só tem 1, é o SO3 e diminui 2 mol. Também, então já posso responder que, já vamos ver qual era a pergunta, que já não me lembro, mas o sentido é inverso, sei que tínhamos que saber o sentido. O gráfico permite concluir que a curva corresponde ao SO2, então temos aqui o número 3, e que no intervalo de tempo T1 e T2 é favorecida a reação inversa.
A resposta correta é a D. Pergunta 2. Uma mistura de dióxido de enxofre, oxigênio e trióxido de enxofre em equilíbrio está contida num recipiente fechado de volume variável a uma temperatura T. 2.1. Introduziram-se inicialmente nesse recipiente 160,15 gramas de SO2. Temos aqui a massa molar e uma, vamos precisar, não é? Temos aqui gramas, vamos precisar de saber a quantidade química e uma certa massa de oxigênio. Verificou-se que, mantendo o volume do recipiente, aqui temos que saber a quantidade química porque todas as reações só existem, ou as reações se procedem sempre com quantidades químicas, nunca com massa. Mantendo o volume do recipiente igual a 2 decímetros cúbicos. A concentração de SO3 na mistura em equilíbrio era de 0,909. Então, temos aqui uma concentração. Determina a percentagem de SO2 que não se converteu em SO3. Apresenta todas as etapas de resolução. Então, temos aqui um equilíbrio, vamos fazer uma tabela e ver o que é que nós conseguimos ter. Porque temos um valor inicial e aqui temos aqui uma mistura em equilíbrio e no início só tínhamos SO2 e oxigênio. Então, temos 2 mol de SO2 mais 1 mol de O2 gasoso a dar 2 mols de trióxido de enxofre. Então vamos tentar descobrir qual era a quantidade química no início. Aqui N igual a massa sobre massa molar. Temos 160,15 a dividir por 64,06 e temos a quantidade química é 2,50 mol. Isto é de SO2. Então, aqui temos 2,50 mol. Neste, nós não temos os dados. Aqui era 0 no início e sabemos então que a variação de mol foi menos 2x, que sai daqui, e chega mais 2x. Então, o N em equilíbrio, aqui seria o valor que eles dão aqui de equilíbrio. Sabemos que o volume é a 2, então vamos descobrir aqui e temos a concentração. O N em equilíbrio é a concentração vezes volume, concentração a 0,909 vezes 2,00 e tenho aqui uma quantidade em equilíbrio de 1,818 mol. É de SO3. Então, o N em equilíbrio aqui será 2x e que é igual a 1,818 mol. Aqui será 2,50 menos 2x. Como já sabemos a quantidade de 2x, posso substituir aqui e N em equilíbrio é 2,50 menos 1,818. O N em equilíbrio é igual a 0,682 mol de SO2. Isto temos em equilíbrio. Queremos saber qual é a percentagem de SO2 que não se converteu em SO3. Esta é a quantidade que continua em equilíbrio. Então, é a quantidade que não se converteu. O que se converteu foi 1,8 e ficou, então, por converter 0,62. Percentagem que não se converteu em SO3 é 0,682. Esta é a quantidade que ficou de SO2 em relação à quantidade que tínhamos no início, que foi a que foi gasta em relação a que tínhamos no início. Percentagem vezes 100, então o resultado dá 27,3%. Vamos ao exercício 2.2. Para alterar a percentagem de conversão de SO2 em SO3, pode-se variar a temperatura do sistema, a pressão constante ou variar o volume do recipiente a temperatura constante. Então, para aumentar a percentagem de conversão de SO2 em SO3, deve-se aplicar nestas condições. Temos aqui temperatura e volume. Então, vou usar aqui com outra cor 2
SO2 gasoso mais O2 gasoso a dar 2 SO3 gasoso. Nós tínhamos a reação era exotérmica no sentido direto, então sentido direto é exotérmica e aqui endotérmica, no sentido inverso. Se, então, naquelas condições, a temperatura do sistema, se eu quero aumentar a conversão, significa que eu quero que vá no sentido direto, então o que acontece quando nós aumentamos a temperatura? Já agora, quero que vá no sentido da exotérmica, então tenho que diminuir a temperatura e vai no sentido da exotérmica. Então tenho que diminuir a temperatura. E em relação ao volume, o que nós sabemos é, se eu aumentar a pressão, ele vai no sentido de diminuir o número de moles. Então aqui menor número de moles gasosas e vai no sentido direto. Bem, aqui temos 3 moles gasosas, aqui temos 2, então vai no sentido direto. Mas aumentar a pressão é a mesma coisa do que diminuir o volume. Então, em relação ao volume, vamos diminuir o volume. A resposta correta é a D. Pergunta 3. Considera uma amostra de 10 cm3 de uma qualquer mistura com estes gases, nas condições normais de pressão e de temperatura. Pressão e temperatura, ppm. O número total de moléculas na amostra é... Bem, se temos aqui volume molar, significa que em cada mol de um gás eu tenho 22,4 decímetros cúbicos. Ou, neste volume, tem sempre uma mol de um gás e que corresponde a uma mol a 6,2 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Bem, então temos que relacionar desta forma. Não interessa qual é a molécula que está cá, para qualquer gás é sempre este volume. Então, se eu tenho aqui o volume molar, é volume por N, se eu tenho este volume, posso saber qual é o N, a quantidade química, é V sobre Vm, e temos 10 centímetros, isto não vai poder ficar assim, não é? Vamos ter em decímetros cúbicos, então vou pôr já em decímetros cúbicos, sobre 22,4 decímetros cúbicos por mol. O N é igual a 4,46 vezes 10 elevado a menos 4 mol. Agora, para saber a quantidade química, vou usar a expressão de Avogadro e 4,46 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, o número de moléculas é 2,7 vezes 10 elevado a 20, vamos pôr aqui, moléculas. Então, a resposta correta é a B. Espero que tenham percebido. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Entretanto, fiquem com mais alguns vídeos aqui para ajudar a preparar o Exame Nacional. Até já!